Bom dia, graça e paz a todos que entraram aqui nesse devocional. Se você não me conhece, me chamo Alessandra e moro na Suíça, mas sou natural de Recife, Pernambuco. Eu gostaria de te conhecer e interagir com você. Coloque aqui nos comentários de que país, que cidade, que região você está nos assistindo. Também não esqueça, deixa aqui o seu pedido de oração, que no finalzinho estarei orando pela sua vida. E antes de começarmos esse devocional, já quero desejar para você que Deus abençoe você grandemente com toda sorte de bênção, a sua casa, sua família e tudo que você fizer. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. É através da sua inscrição que eu consigo alcançar pessoas através da palavra de Deus. Também não esqueça, deixa aí o seu like, que é muito importante, e também compartilhe o máximo que você puder. E eu gostaria de te pedir que você abra o seu coração para receber essa palavra de Deus, porque o Senhor vai falar com você grandemente nesse devocional de hoje. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, e vamos meditar no versículo 12. Esse é um texto, uma história que muito de nós conhecemos. E essa semana eu tenho meditado bastante nessa história e nesse contexto bíblico. E aqui eu tenho aprendido bastante. Então, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sam, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem nunca ouviu essa frase? Essa frase é muito conhecida de todos nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Declare aqui nos comentários, coloque aqui nos comentários assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Declare essa frase, escreva aqui nos comentários: até aqui nos ajudou o Senhor. E antes de eu falar um pouco sobre esse versículo, né, de compartilhar com vocês, eu gostaria de trazer um pouco do contexto bíblico para que nós venhamos entender o que era que estava se passando aqui naquele tempo, né? Então, Ebenezer é uma palavra hebraica que Eben significa pedra e Ezen significa ajuda. Então, naquele tempo, Israel estava passando por uma perseguição. Eles estavam diante dos filisteus. Então, naquele tempo ali, já existia o profeta Samuel. Porém, o povo de Israel estava temente, porque eles sabiam que os filisteus estavam vindo atrás dele para os pegar. Porém, eles pediram para o profeta Samuel clamar a Deus por misericórdia, orar ao Senhor. E foi isso que Samuel fez. Samuel, ele foi e clamou a Deus por misericórdia e por ajuda. Então, conta o contexto bíblico, se você for olhar todo o histórico, o contexto bíblico, que Deus colocou a sua mão diante do povo de Israel. A peleja foi dele, ele foi em guerra para dar vitória ao povo de Israel perante os filisteus. Deus colocou a sua mão, ele interviu para dar a vitória ao povo de Israel, porque Deus, ele ouviu o clamor de Samuel. Então, depois que o povo de Israel ganhou, né, teve a vitória diante dos filisteus, Samuel, o profeta Samuel, ele ergueu uma pedra. Ele ergueu uma pedra, fazendo assim um memorial de que ali, até ali, o Senhor o sustentou, o Senhor o ajudou. Então, ele chamou aquela pedra de Ebenezer. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Ele ergueu aquela pedra para fazer assim um memorial
daquilo que Deus fez a favor do povo de Israel. Então, aquela pedra que ele ergueu, que se chamara Ebenezer, significa agradecimento. Ele ergueu aquela pedra em forma de agradecimento a Deus, em forma de intervenção, em forma que Deus colocou a sua mão poderosa para proteger o povo de Israel. Então, nós devemos fazer assim. No momento de aflição, de angústia, preocupação, circunstâncias, nós temos que orar e clamar a Deus. Não temos que nos desesperar, perder a noção, mas temos que pedir ajuda a Deus. É Ele que peleja por cada um de nós. Ele que nos vai pelejar. Ele que vai lutar por cada um de nós para nos dar a vitória. A peleja é dele, a intervenção é dele e a mão, quem coloca é ele. Então eu vou deixar para vocês aqui, no nosso devocional de hoje, algumas lições que eu tirei desse texto para que nós venhamos meditar e aprender com essas lições. A primeira lição que eu tiro desse texto de 1 Samuel é que nós temos que reconhecer e agradecer todos os dias o livramento que Deus nos dá. Muitas das vezes nós não vimos os livramentos e não vimos quando Deus coloca a sua mão. Algumas das vezes nós vimos sim e outras das vezes não. Então nós temos que agradecer, ter um espírito de gratidão por todas as coisas que Deus tem feito, por todas as coisas que Deus tem nos livrado. Quantos livramentos Deus não te deu nesse dia de hoje? Quantos livramentos Deus não te deu no ano de 2025? Quantos livramentos Deus te deu para você e para sua casa? Ele tem colocado a mão dele, ele tem te guardado e tem te protegido. Será que nós já veio a pensar? É sobre isso. Nós temos que ter um coração grato, agradecer a Deus pela intervenção e pela a sua livramento perante cada um de nós. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. A segunda lição que eu tiro desse texto é o seguinte: naquele tempo, o povo de Israel estava temente. Se você for voltar atrás do contexto bíblico, se você for ler o versículo 7, vai dizer que o povo de Israel, quando eles viram que os filisteus estavam vindo ter com ele, vai dizer a palavra aqui no versículo 7 que os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Eles temeram. E eu pergunto a vocês, quantas das vezes nós não temem diante a um filisteu, diante a um problema, diante a uma situação diversa, diante a uma doença que nos aparece, que pega nos desprevenidos? Quantas das vezes nós não tememos perante a uma situação, perante a uma adversidade? Quantas das vezes nós não tememos perante uma porta que está fechada? Muitas das vezes vai vir consequência nas nossas vidas, situações adversas, vai vir uma crise que vai fazer nós tememos, uma doença que vai nos pegar desprevenido. Mas isso é normal do ser humano temer. Nós vamos temer por alguma situação que vai aparecer em nossas vidas. Não é o normal nós fazermos, deixar o medo, o temor nos dominar. É normal você temer, é normal você ter medo, receio, ter esse sentimento. Porém, não deixe ele te dominar. Porque se até o povo de Israel temeu, imagina você e eu perante alguma situação. Mas a mensagem que eu quero deixar para você é que você não deve temer perante nenhuma situação. Você deve confiar em Deus, naquele que peleja por você, naquele que guerreia por você, porque Deus é o nosso general de guerra.
Terceira lição que eu aprendo com esse texto é a importância de intercedermos. É a importância de clamarmos a Deus por socorro perante uma situação que você esteja passando. Você clame o sangue de Deus. Perante uma situação, um problema, uma circunstância, você tem que interceder. Você tem que clamar, pedir a ajuda de Deus. Não se desesperar, porque não vai adiantar. Mas você tem que pedir ajuda a Deus ou a uma pessoa de Deus, que Deus vai te enviar. Quarta lição que eu aprendo aqui é Deus atende, me responde e ouve orações de um justo. A oração de uma mulher de Deus e a oração de um homem de Deus, ela é ouvida por Deus. Porque nós lemos no contexto, nós não lemos, mas aqui se você for ver no contexto bíblico, Samuel, ele orou a Deus, ele clamou a Deus, pedindo socorro e misericórdia pelo povo de Israel. E ele até levantou, né, um holocausto. Ele pegou um cordeiro de mama ainda, e ele sacrificou a Deus, clamando a Deus por misericórdia para aquele povo. Então Deus vai dizer, se você for ler o contexto, vai dizer que Deus aceitou o holocausto de Samuel. Deus ouviu o clamor dele e a oração dele. Quinta lição que eu aprendi aqui, para já finalizarmos, é que tem batalhas, guerras que são travadas por Deus. Entenda, tem batalhas e tem guerras que são travadas por Deus. Você tem que entender que tem guerras, que tem batalhas, que você não deve entrar. Aqui, quem interviu, aqui, nesse contexto, quem colocou a mão foi Deus e deu vitória ao povo de Israel. Então aqui quem pelejou foi Deus. Então tem batalha, tem guerra que você não deve travar, que são de Deus, são batalhas de Deus. É Ele que vai pelejar por você, é Ele que vai guerrear por você, porque Ele é general de guerra. Tem batalhas que são nossas, que nós temos que entrar, mas você tem que entender que muitas das vezes tem batalhas, guerras, que não é sua nem minha, é Deus que vai colocar a mão, é Deus que vai intervir. Você tem que tirar a sua mão para que Deus possa colocar a dele e te dar a vitória. Por isso que tem muitas pessoas que não têm vitória em uma guerra que está passando. Por quê? Porque elas não permitem Deus colocar a mão. Elas querem guerrear, elas querem batalhar e pelejar. Mas na sua força e na minha força nós perdemos. Porque tem guerra, tem batalhas que não são nossas, é de Deus. Deixa Deus guerrear e batalhar por você, porque Ele vai te entregar a vitória. A vitória é certa. Sexta lição que eu tiro desse texto é o seguinte: como Deus cuida de nós, dando livramento. Eu já falei aqui no início, né? Tantos livramentos que nós temos da parte do Senhor. Então, Deus, Ele tem cuidado com cada um de nós e Ele sempre está nos dando livramentos. E sétima lição para encerrarmos esse devocional é que Deus veio com intervenção e colocou a sua mão e deu a vitória perante os filisteus, ao povo de Israel. Então, quando Deus coloca a mão dele, quando ele intervém, ele nos dá a vitória. Ele nos dá a grande vitória de uma batalha e de uma guerra. Muitas das vezes, nós pensamos que vamos ser vencidos por uma situação adversa. Mas se Deus estiver no controle, se Deus estiver no comando, e se você confiar naquele que tudo pode, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é o general de guerra, aquele que quando entra em uma batalha, ele entra para vencer. Quando nós confiamos e entregamos, a vitória é certa no nome de Jesus. Você pode erguer uma pedra dizendo: Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Então eu te faço um convite agora para que você venha declarar essa palavra, essa frase: Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. E quando você lembrar que você está de pé, que você está aqui hoje, é porque Deus tem te sustentado.
Deus te levantado, Deus tem te dado força, Deus tem te dado encorajamento, Deus tem te dado livramento. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem te ajudado, Deus tem te erguido, Deus tem te sustentado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria de te fazer um convite agora para você fechar os seus olhos, levantar as suas mãos por reverência ao Senhor e vamos finalizarmos com a oração nesta manhã de devocional. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós ouvimos a Tua mensagem de hoje, uma mensagem poderosa. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante da Tua presença cada mulher, cada homem que entrou neste canal, Senhor. As suas necessidades eu não conheço, mas o Senhor conhece as necessidades de cada um. Que o Senhor venha com a intervenção, que o Senhor venha colocar a sua mão poderosa. Pai amado, Pai querido, eu coloco em tuas mãos cada mulher, cada homem que é inscrito no nosso canal, cada pessoa que colocou o seu pedido de oração, ou cada pessoa que não colocou, mas ela pensou em colocar. Cada pessoa, Senhor, que está precisando de uma intervenção, Senhor, da sua parte. Pai amado, Pai querido, eu intercedo por cada uma dessas pessoas. Intercedo por misericórdia, intercedo por graça, Pai. Pai amado, Pai querido, eu não sei a necessidade, eu não sei a guerra, eu não sei, Senhor, a situação que essa pessoa está passando. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que nos ajuda, é um Deus que intervém com a sua mão poderosa. É um Deus, Senhor, que está presente em nossas vidas e que se tem uma guerra, se tem uma situação adversa, se tem um problema que é impossível de nós resolvermos, o Senhor vai na frente, o Senhor resolve, o Senhor nos dá a vitória em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, eu quero também te consagrar esse ano de 2026, esse mês de janeiro, e todos os meses, para que seja um ano, Senhor, de vitórias, um ano de conquista, um ano de muita paz e felicidades, harmonias, um ano, Senhor, que nós possamos enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, que nós tenhamos esse espírito de gratidão. Se o Senhor fez, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fez, o Senhor continua sendo Deus. Sim, Pai, que nós venhamos ter esse espírito de gratidão por agradecer todos os dias, Senhor, o ar que nós respiramos e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se nós estamos de pé, se nós estamos vivos, é porque o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Deus te abençoe grandemente, sua vida, sua casa, sua família. E eu termino aqui o nosso devocional te agradecendo, porque você ficou até o final deste vídeo. E eu te espero no próximo devocional, se Deus me permitir. Que Deus te abençoe grandemente.